Chegou meu dia. Convido os irmãos para abrirem as suas revistas ou pegar as suas xerox, suas apostilas. Nós vamos estudar a lição de número 15, que é Zacarias, a segunda parte, que vai falar sobre o conteúdo profético, Vamos lá, vamos colocar de pé, nós vamos fazer a nossa entrada. Aí depois nós estaremos lendo o versículo-chave. Vamos lá. Título da lição. Versículo-chave. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Diácono Breno, só o senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta escola bíblica dominical, meu Pai. Venho lhe pedir que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo o tempo do teu servo que estará ministrando essa palavra neste momento, Pai. Que as palavras que serão ministradas aqui esta manhã venham servir de grande valia para as nossas vidas, Pai. Assim nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Na semana passada, o pastor e professor Gesiel ministrou Zacarias número 1, na primeira parte, e falava sobre as 8 visões. Essa lição, ela é dividida em 2 partes. A primeira, que fala sobre assuntos contemporâneos, ou seja, assuntos em que, pela preeminência de Deus, pela vontade de Deus, pela sapiência de Deus, estava para acontecer justamente naquela época. Aí agora nós vamos estudar hoje a partir do capítulo 8 até o capítulo de número 14, que ele colocou aqui como separação, que vai falar sobre a respeito dos assuntos escatológicos, ou seja, das coisas que ainda vão acontecer. Deus, em sua infinita sabedoria, desde o começo nós estamos falando que toda a história, em momento algum, ela escapou do controle e da direção de Deus. Das que nós já estudamos, que em todo tempo o povo transgrediu, o povo abandonou a fé, o povo traiu o Senhor se aborreceu, se entristeceu, se irou em todo tempo para destruir o povo dele, e para trazê-los de novo à sua presença. Aí ele incitou povos, incitou lá. Primeiro, nós vimos que quando eles saíram, foram para o Egito, ficaram escravos no Egito lá um bom tempo. Depois ele levantou os assírios, depois ele levantou os medo-persas e antes levantou os babilônios. Quer dizer, tudo para poder trazer o povo à sua essência, a adoração ao Senhor. Aí se nós formos vermos no nosso presente século, na época que nós estamos vivendo, se Deus dessa maneira assim também trabalhasse, como nós iríamos ver a nossa sociedade, como nós iríamos ver a humanidade na presença do Senhor. Hoje nós estamos aí, há mais de 2 anos, passando por uma situação terrível, em que todo o planeta Terra, todo o universo, passa por uma situação aí de pandemia. Aí nós vemos aqueles que são fiéis, praticam a obediência e ficam embaixo das potentes mãos do Senhor, confiando única e plenamente em Deus, que vai guardar, que vai livrar. E outros que estão aí, de um lado serve a Deus, mas também do outro, eu preciso entrar pelo caminho de me conservar, já que eu tenho que usar a máscara, já que eu tenho que manter o distanciamento, já que eu preciso me vacinar para me poder comprar, vender, para que eu possa participar de igual para igual junto com a sociedade. Então, quer dizer, nós não precisamos ir longe, já que naquela época era o período da lei, não mudou muita coisa. O que mudou é que era período da lei, agora nós temos o período da graça, ou seja, favores que nós não merecemos. Aí nós temos a total confiança de que esse Deus cuida de nós, como também cuidou do seu primeiro povo, lá no Velho Testamento. Aqui tem hora que é um momento que ele vai mostrar que nós somos o segundo povo de Deus. Foi quando abriu a plenitude da graça, abriu
a oportunidade para um povo que não era povo. Foi por essa porta que nós entramos. E é por essa porta que nós estamos desfrutando da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, conhecendo a história desde, de Adão até chegar aos nossos dias. Nós vamos ver como o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Pois na lição em que o pastor Gesiel ministrou a semana passada, algumas daquelas visões, já aconteceram. Algumas já aconteceram. E outras, como nós vemos na separação que o comentarista fez, ainda estão para acontecer. Ele separou aqui como assuntos escatológicos. Tudo isso começa porque na história do profeta Zacarias, ele começou a fazer o seu ministério em 520 a.C. Olha como Deus lá atrás, assim como também trabalhou na vida de Daniel, deixando as revelações de Apocalipse, e ele pediu para que Daniel selasse, porque aquelas coisas iriam para acontecer, mas era para muito tempo. Olha, de Daniel até os nossos dias, já tem um bocado, já tem um punhado de dias. Agora, até do nosso tempo, até chegarmos a acontecer o arrebatamento da igreja, até acontecer o período da grande tribulação, até viver no milênio, até ver tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós não sabemos quanto tempo ainda mais vai durar. Mas quando nós vemos aí nos meios de comunicação, vemos para analisarmos a palavra, nós assim, com o nosso coração fica, a volta do Senhor realmente está próxima, porque as coisas estão acontecendo da maneira em que Ele predisse, na maneira em que Ele deixou um alerta para nós, como sinais dos tempos. Ele fez sublinhou dizendo ali, ainda não é o tempo, é o princípio, ainda não será o fim. Então quer dizer, Deus tem realmente todo o tempo alertado o seu povo. E nós temos o privilégio de servir a esse Deus, que nós vemos o quanto Ele tem cuidado de nós e o quanto Ele tem nos alertado acerca de situações que estão para vir, pedindo à igreja que permaneça na presença dEle, e que continue aos pés dEle, porque é só assim Ele poderá guardar. Por acaso não foi assim todo o tempo com a história de Israel? Não foi assim todo o tempo na história de Judá? Deus enviando os seus profetas, pedindo para que o povo se consertasse e permanecesse na presença do Senhor, para que adorasse somente Ele, para que cultuasse somente Ele. Mas é assim, nós vemos que o povo assim tem a tendência, o ser humano tem a tendência a praticar o erro. Mas para isso aí o próprio Deus tem um antídoto, quando Ele disse, por intermédio de João, que se pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Mas muitos pecam e não querem mais, não é assim, acha que está tudo acabado, pensa que está tudo acabado. Eu pequei, não tem mais jeito para mim. Tem sim. Nós vivemos o período da graça. Se fosse o período lá do Velho Testamento, aí sim, seria um problema sério. Como nós vivemos o período da graça, então nós temos ainda o escape, nós temos o justificador, nós temos o Senhor Jesus, que nos perdoa os nossos pecados. Aí aqui ele diz assim, como dissemos na introdução da lição anterior, o livro de Zacarias é dividido em assuntos contemporâneos, foi o que já aconteceu lá naquela época em que foi profetizado acerca da destruição, acerca do exílio, acerca de tudo que eles passaram. Se eles não entrassem, se eles não buscassem um conserto com o Senhor. Então, isso já aconteceu. E Zacarias, do capítulo 8 ao capítulo de número 14, aí fala agora de assunto escatológico, ou seja, de coisas que ainda vão acontecer. Aí ele síntese a parte escatológica. Quando na parte escatológica nós estudamos Apocalipse, foi o quê? Foram 6 meses? Por aí,
de 6 meses para mais. Então nós vimos as coisas em 6 meses que iriam acontecer. E cada coisa, cada período do processo de Deus tem o seu tempo estimado pelo Senhor para que as coisas venham a acontecer. Então nós vimos que não foi assim, que ele profetizou e aconteceu. Não, levou-se um tempo até que as coisas viessem a acontecer, né? Porque é assim, o Senhor levanta o profeta, ele vem e fala, permite que aquela profecia caia no esquecimento do povo, aí quando cai no esquecimento do povo, então ele entra em ação. Porque nós temos que guardar aquilo que o Senhor, né, nos orienta a fazer. Agora, se nós permitirmos, né, que caia no esquecimento, aí, se nós esquecermos, vamos depois sofrer as duras sanções, né? Vamos sofrer as consequências do nosso relapso. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. Volta e meia, ele está aí despertando, né? Fazendo a gente lembrar de tudo aquilo que foi dito. Aí ele bota aqui dizendo que a promessa de Jerusalém restaurada. Nós vimos na história que por diversas vezes, né? Jerusalém é destruída, Jerusalém é restaurada. Jerusalém é destruída, Jerusalém é restaurada de novo. Vamos lá. Como é sabido, Jerusalém, que é chamada também Sião, foi completamente destruída pelo exército de Nabucodonosor. Uma das destruições, né? O povo voltou do exílio com a finalidade de reconstruí-la. Tanto Ageu como Zacarias tiveram um papel preponderante na vida do povo, estimulando-o ao serviço de reconstrução, mostrando a todos que o Senhor queria que fizessem. Como nós vimos na história de Ageu, né? Ageu é portador daquele verso bíblico, diz assim, é justo que a casa de vocês fique ali bonitinha, adornada, estucada, toda preparada e a minha casa vazia. É justo, trazendo uma exortação da parte do Senhor para um povo que na época era relapso. Um povo que queria viver ali do trabalho para ter as suas conquistas, né, para viver ali tudo aquilo que eles queriam comprar, viver a sua vida de luxúria, a sua vida de conforto, né, e esquecendo das coisas de Deus. Vinham para adorar? Iam para um templo, participavam da adoração, porém a adoração não era aquela adoração que deveria ser. O culto era dirigido de qualquer maneira. Não tinha aquela essência, não via a palavra sendo pregada porque ela não tinha prioridade. Não tinha. Então, quer dizer, Deus ficava em segundo, terceiro, quarto plano. Ia para poder dizer, eu sou crente, eu vou na igreja hoje porque hoje é domingo, hoje é dia de culto, eu preciso ir lá. Só ia para cumprir tabela. Porque assim diz a palavra do Senhor, que esse povo me adora apenas de lábios, porque o seu coração está distante. Então, essa foi a exortação, Deus chamando o povo para voltar-se, para poder se reconstruir, chamando o povo para voltar ao primeiro amor. Aí depois ele diz que no capítulo em pauta, vemos a promessa de uma Jerusalém que haveria de sair dos escombros da destruição. Esse era o desejo de Deus, mas o povo em si, né, não tinha esse desejo. Eles faziam, mas tipo assim, faziam as coisas, mas faziam com má vontade. Aparecia Ageu, apareceu Zacarias, apareceu Oséias, apareceu todos aqueles profetas em que nós já estudamos, incitando, né, encorajando, animando o povo para a reconstrução da casa do Senhor, que havia de sair dos escombros da destruição para uma vida de glória. Temos o retrato dos velhinhos sentados na praça, crianças brincando sem perigo, símbolo da liberdade e da guerra, doença e fome que acabam destruindo a vida humana. Beleza, esse é o projeto de Deus, né? Para que viva em paz. Mas se nós formos ver aqui, fazendo a análise, isso ainda está para acontecer. Isso ainda está para acontecer. Vemos que a promessa de restauração, agora ele vem confirmando, que a promessa de restauração não se limita, vamos lá, vemos que a promessa de restauração não se limita
a recuperação imediata. Precisou ser recuperado no tempo em que eles viviam? Sim, precisou, né? Como é que você vai adorar na casa do Senhor se o templo está todo destruído, né? Então precisava de uma reconstrução. Mas possui uma abrangência maior, ou seja, essa abrangência maior que nós estamos falando, né? Da restauração de Jerusalém. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Sabemos que a profecia pode ter os seguintes lances: imediato, para a hora em que foi, né, para o tempo em que eles viviam, foi profetizado a respeito que precisava ser restaurado, então foi de imediato, precisou ser restaurado, então assim foi. Remoto e remotíssimo, ou seja, remoto, para daqui a algum tempo ela ser restaurada, e remotíssimo, para muito, mas muito tempo lá na frente. Entendemos que o que está contido no texto vai além do imediato, abrangendo o lance remoto, falando de acontecimentos ainda por vir, né? Tem muita coisa ainda para acontecer para a restauração total de Jerusalém, para que esses exemplos de que nós vimos aqui, crianças brincando, né, sem perigo, né, aquilo que a Bíblia diz, né, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que o leão comerá palha com o carneiro, né, tudo isso ainda está para acontecer. Vejamos algumas das promessas contidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. A expressão terra do Oriente e do Ocidente demonstra que se trata de uma dispersão para as nações. Aí nós vamos ver aqui embaixo como se deu essa dispersão. A primeira vez que o povo saiu da terra foi para um lugar específico. Ele saiu do Egito, né? Saíram da terra por causa da fome. Ou seja, quando eles foram para o Egito, justamente, né, Jacó ali naquela visão, né, de José, teve ali a sua visão de que os pais dele, né, os irmãos dele se encurvariam, se dobrariam diante de ele. Aí houve toda aquela ciúme, toda aquela inveja, toda aquela perseguição. Ou seja, o projeto de Deus na vida de José iria se cumprir de qualquer forma. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. E é o que nós temos mais visto esse dia, que os projetos de Deus, eles não se frustram. Todo aquele que se levantar contra, vai apenas se levantar e ter uma experiência frustrada, né? Uma experiência negativa, que Deus jamais perdeu e nunca irá perder, né, um dos seus propósitos. E agora, vendem José vai, né, para o Egito, chega lá, é vendido como escravo, chega lá, apronta contra a vida dele, ele vai preso. Depois dele ser preso, ele consegue revelar 2 sonhos do padeiro e do mordomo. Todos os 2 sonhos acontecem, volta realmente a servir a Deus, a Faraó, o outro morre. Passa-se um tempo, José pensa que está esquecido na prisão. Agora se vê um tempo de Deus na vida de José. E assim também é na minha, na sua, nas nossas vidas. O tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. Eu me lembro e vi esses dias aqui acontecer, quando o Senhor disse assim que tem muitos de nós, dos irmãos que aqui estão sentados, que pensam que não são, mas são. Que o Senhor tem um projeto, uma grande obra para realizar na vida dos irmãos. Aí foi que apareceu Deus, né, que uma grande leva, né, levantou mais irmãos para serem obreiros. Aqueles que já estavam na caminhada, né, galgaram mais uma posição e outros apareceram. Mas por infelicidade também, outros abriram mão do seu ministério. O projeto do Senhor nunca vai se frustrar. Por mais que tenha alguém que abra mão, né, do projeto, do chamado de Deus, a obra de Deus nunca vai parar. Se eu parar, Deus vai colocar outro no meu lugar. Foi assim que Elias falou: Senhor, só eu fiquei. O Senhor disse: nada disso.
Tem mais 7.000 que eu guardei que não se dobraram diante de Baal. Então, se você pensa que é só você está equivocado, você está enganado. Deus tem mais preparados. Está lá na prateleira, ó, pronto para ser usado pelo Senhor. A primeira vez que você for, aí, né, passou por todo aquele processo, agora Faraó tem um sonho, ninguém consegue discernir o sonho, interpretar, aí é lembrado José vem, né, relata todo o sonho, aí agora ele é chamado para ser governador do Egito, para guardar todo o milho, toda a semente, né, de grão de trigo, tal, tudo. Aí ele fez todo aquele processo administrativo e deu-se que os seus irmãos, o seu pai, tiveram que vir para o Egito. Enquanto José estava vivo, beleza. Enquanto o rei também, Faraó, amigo de José, estava vivo, beleza. Agora, depois que se levantou-se outro, né, que viram que era um povo forte, um povo que se multiplicava, um povo que tinha mão de obra, aí resolveram então escravizar. Ficaram escravos por um bom tempo ali no Egito, e depois é a história que nós conhecemos, né, de Moisés, o grande legislador e libertador, né, de Israel, que estava preso no Egito. A segunda também foi para lugares determinados, como nós vimos, né, o rei do norte foi levado cativo pelos assírios, e o reino do sul pelo de Babilônia, ou seja, Nabucodonosor. A última dispersão ocorreu no ano 70 a.C. Esse AC aqui, 70 a.C., me deu um nó na minha cabeça que eu falei, agora pronto. Como é que você vai agora? Aí eu fui procurando na história, fui tentando lembrar. Aí eu acredito que aqui foi um erro gráfico, né? Eu acredito que foi um erro gráfico. Porque se for 70 a.C., nós vamos ver lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas, do seu capítulo 21, do verso 20 ao 21, o sermão profético que continua, o próprio Senhor Jesus Cristo profetizando acerca da destruição de Jerusalém. Como seria a destruição de Jerusalém? E procurando na história, realmente, como está aqui, tudo vai acontecer, né, como Deus quer. Não é porque dizer, que acontecer, não. É porque se o Senhor falou que vai acontecer daquela maneira, vai acontecer daquela maneira. E foi justamente no ano 70, depois de Cristo, que o general Tito, com cerca de mais ou menos 70.000 soldados, invadiram, sitiaram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Da forma em que o próprio Senhor Jesus Cristo predisse, né, que com lanças agudas, ou seja, eles fizeram em torno de Jerusalém, na parte de fora, uma cerca, com mais ou menos uma distância de 7 quilômetros, com aquelas estacas de ponta, ou seja, para quem viesse em si, iria ter que passar por ali, iria se ferir, né, iria morrer, para não conseguir, por causa da rebelião que teve dos judeus, por não aceitar o governo. Por não aceitar o governo, então eles se levantaram quando houve agora essa sitiação, né? O exército romano entrou em choque, entrou em guerra, entrou em conflito. Aí houve essa dispersão, quando diz aqui, ó, a expressão terra do Oriente e terra do Ocidente, que o Senhor depois os ajuntaria de novo. Então, não é 70 antes de Cristo, é 70 depois de Cristo. Depois que Roma invadiu Jerusalém, obrigando os judeus a se espalharem. Isso aqui levou-me a pensar que foi lá na época em que, no batismo, né, na descida do Espírito Santo, né, que logo depois entraram na zona de conforto e tal, aí veio a perseguição que eles precisaram, né, se debandar, cada um para uma parte. Não, mas não foi aí, foi mais para frente. Obrigando os judeus a se espalharem pelo mundo. Sendo assim, crendo que essa restauração prometida está dentro do lance remoto da profecia, que começou a ser cumprida com o retorno do povo à terra no ano de 1948. Ou seja, depois eles voltaram, né, quiseram ali que Israel fosse reconhecida como nação, e no dia 14 de maio de 1948, ou seja, sábado agora, completa 74 anos que Israel
foi reconhecida como nação. Pouco tempo, né? 74 anos. E a história de Israel, ó, a gente assiste ela, a gente acompanha ela, ó, de há muito tempo, mas somente agora que ela foi reconhecida, né? Reconhecimento após a Segunda Guerra Mundial. Viu? E essa guerra tem história. Por Israel foi declarado como Estado. Mas note bem que os gentios buscarão a salvação. Virão bons dias, mas as exigências éticas de Deus não podem ser esquecidas. Aí aqui Zacarias disse, né, em seu capítulo 8, verso 16 e 17, quando ele fala que precisa permanecer, ou seja, continuarmos a falar a verdade entre os irmãos. Ou seja, continuar pregando essa palavra de quem é Deus, como Deus é, por que nós viemos, para que nós estamos aqui, para que nós somos chamados. E hoje nós vemos aí, né, quando ela é pregada, como ela é ensinada, ou seja, ainda agora, né, eu estava conversando com o pastor Gisel e o pastor Talho, aí ele falou assim, que ele queria saber como que as pessoas, quando pegam uma revista como essa, que às vezes lançam um comentário, como as pessoas vão fazer para poder discernir, para poder ter uma referência, para poder trazer o ensinamento, para não trazer de qualquer maneira. Essa não é só a minha, né, mas a nossa, né, dos demais professores, que se os irmãos, né, eu acredito que perceberam, né, são jovens os nossos professores. Graças a Deus eles são jovens, mas cheios da graça, né, cheios do conhecimento que o Senhor dá, que consegue trazer as informações cabíveis, aceitáveis, a molde, de acordo com a palavra do Senhor. Sendo que a gente vê outros por aí que com a grande, já experientes, mas não consegue trazer, né, uma informação, até mesmo coisas novas, informações novas, e que a igreja precisa, né, para dar continuidade. Aí nós vemos assim, como estaria sendo explicado, orientado, esses que estão dando a mesma lição, né, na mesma revista, com o mesmo conteúdo que nós estamos passando. Isso dá para ver que a nossa igreja realmente, verdadeiramente, é uma igreja ensinada, independente, né? Como assim, tipo assim, o pastor não faz exceção, eu vou ensinar mais você, que você é mais maduro, e não vou ensinar vocês, que vocês não tenham ainda o amadurecimento necessário, não. A mesma que ele dá para um, ele dá para todo mundo. Aí traz agora a gente assim entender, porque às vezes, né, quando ele traz ali uma palavra dura de exortação, nos animando a permanecer na presença de Deus, outros se ofendem, se aborrecem e não querem mais servir a Deus. Por quê? Nessa semana, fazendo um trabalho de evangelismo com o pastor Télio, falou assim, é mais fácil eu eu ir contra o ensinamento, resistir à palavra de Deus, ou eu aceitar ela como ela está sendo pregada para mim? É melhor eu aceitar ela, né, como ela está sendo pregada. Porque se eu resistir, eu vou botar ali as minhas ponderações e vou mostrar que não, eu não aceito, não, eu não concordo dessa forma. Tem que ser do meu jeito. Nunca vai ser do seu jeito. Nunca. Senão Deus não seria Deus, né? Ele respeita ali, sim, seu livre-arbítrio, sua forma de pensar. Mas ele jamais vai abrir mão das coisas que precisam ser da forma dele. Como ele diz assim, falar a verdade um com os outros. Falar a verdade, né? Mas tem que ter cuidado com essa verdade, né? Desde que ela seja à luz da Bíblia, né? Então, nós devemos falar a verdade. Aí tudo isso aconteceu quando nos traz agora o segundo tópico, quando ele nos fala de um reino emergente. Um reino que surge. Um reino que ele é a consequência de uma ação, ou seja, ele surgiu com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nasceu, teve ali a sua infância, né? Precisou chegar à idade para cumprir com os costumes, né, do povo judeu para ser batizado, foi batizado, né? Depois que ele foi batizado, ele continuou cumprindo o seu ministério terreno, curando, libertando,
transformando, né, separando ali os seus discípulos, até chegar o momento em que ele precisava agora dar sequência ao seu reino. Por isso nós vemos assim, que surgiu com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, consequência de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou, que quando ele deu ali a sua entrada triunfal em Jerusalém, que ele entrou em Jerusalém, ele foi traído em Jerusalém, ele foi preso, né, foi açoitado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Aí deu algumas instruções para os seus discípulos e depois subiu. E nisso, lá em João, mostra que quando ele estava diante, né, de Pilatos, né, que foi indagado por Pilatos acerca do seu reino, o que o Senhor respondeu? Lá em João, seu capítulo 18, o verso de número 36, quando Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus. Aí Jesus perguntou, né, eu até parei, né, deu uma escapada na linha aí e falou assim, rapaz, do jeito que Jesus está respondendo aqui, às vezes eu vejo o pastor quando ele corresponde a alguma coisa aí, imagina ele quando ele está na frente de juiz, né, e de outros advogados aí conversando. Por acaso, você que está dizendo que eu sou rei, é você que está falando. Rapaz, você está respondendo assim, você veio parar na minha mão. Isso quer dizer que Pilatos realmente era rei. Aí Jesus responde para eles, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é comida e nem bebida. O meu reino não é desse mundo. Porque os judeus estavam esperando, na aparição do Messias, um rei que reinasse sobre eles na atmosfera, na estratosfera física. E Jesus veio com um outro propósito. Quando ele disse, meu reino não é aqui, não é desse mundo meu reino. É outro, né? É o que nós estamos esperando, né? É o que nós estamos aguardando. Aí por isso que João diz assim, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque eles queriam um Jesus que reinasse sobre eles, né? Mas quando eles viram que não era nada daquilo, rejeitaram. Não, não é ele. Não é ele o Messias que há de vir e que nos salvaria. Aí vem dizendo que veio para os seus e os seus o rejeitaram. Foi aí que abriu, né, para nós uma porta, né? Abriu uma porta para nós pudéssemos entrar. Quando diz aqui que os gentios clamariam também pela salvação, ou seja, deu-se aí essa brecha, essa porta, e nós entramos, que estaria nascendo ali, estaria agora o período, né, da graça, que após a morte do Senhor, que veio para resgatar e reconciliar o homem com Deus. Nós entramos por essa porta. Aí teve uma parte que diz que o primeiro povo de Deus são os judeus. Isso nós vamos ver que ele tem, né, um zelo, tem guardado esse povo. Tem uns 144 mil aí que ele vai continuar guardando após, né, dentro do período da grande tribulação, que será um período de grande tribulação, continuar guardando durante todo esse período. Quer dizer, que ele é o primeiro povo e nós somos o segundo povo. Por isso que ele trata e cuida da gente de uma grande, né, de uma maneira muito grandiosa. Aí diz que esses capítulos são dominados por luta e tensão. No começo, a luta é local e vencida pelo povo de Deus, mas logo a situação muda. O bom pastor é rejeitado e depois assassinado, e parece que as forças do mal estão vencendo. Né? Por aquela parte que nós vemos aqui, ainda lá, ele desce as partes mais baixas, né? Vai lá pregar no inferno e toma novamente a chave. Quando ele diz que ele vai lá, que foi dada por um vacilo de Adão lá no Jardim do Éden. E quando ele desce lá, ele desce para pegar e diz que todo o poder é dado a ele no céu e no inferno. Aí quando nós lemos, né, a tentação, que o Senhor Jesus foi tentado, quando Satanás diz, todo o poder foi me dado. Verdade, foi dado por intermédio de Adão. Mas lá na cruz, quando Jesus ele desceu, ele foi lá e tomou de novo todo o poder. Aí parece que as forças do mal estão vencendo, né? Mas não estão. No fim, essas forças
capturam Jerusalém. É o grande sinal para a intervenção do Senhor, a fim de estabelecer seu reino sobre a terra. É bom notar vários passos nesse processo. É aí que nós entramos, né, nós tentamos buscar e ver, para passar, como ele falou aqui, né, de uma forma em síntese. Porque se nós formos entrar nela, como deveremos entrar, vai ter, em uma determinada situação, nós vamos ter que botar os parênteses para explicar. E, né, essa aula tinha que ser uma aula, né, como foi o período de Apocalipse que nós estudamos. Então, os irmãos aí têm a mente fresca, né, estão guardados, têm a memória boa, conseguiram guardar, e outros, né, vão precisar ter a mesma sorte que eu tive, 3 lições de Apocalipse, né? 4 lições de Apocalipse. Eu tive 4 lições de Apocalipse. Outros tiveram uma, outros 2, outras 3. Mas, se o Senhor assim permitir, né? Mas aí eu acredito que vai caber agora esse legado, vai caber para nós transmitirmos, né, o Apocalipse agora para os irmãos que irão vir. Quando ele fala aqui que é bom notar vários passos nesse processo antes da restauração de Jerusalém, né? Aquela que nós vimos lá no finalzinho do livro de Apocalipse. Quando nós falamos que na entrada de Jesus triunfal ele entrou, porque ele sabia que ele tinha que cumprir o seu propósito. Quando nós lemos aquele livro de Isaías, o seu capítulo 53, nós vimos que é maravilhoso, grandioso, né? Eu falei em um dado momento que o artista pintando a realidade da vida, né? Falando a respeito, né, do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Aí nós vemos tudo aquilo acontecendo. Quer dizer, o Senhor Jesus sabia do seu projeto, por que ele veio aquilo. Aí nós vemos na história, quando porque ele não podia morrer, não, tá. Não, ele tinha que morrer sim. Foi até Pedro, né, para frente, né, sempre ousado, querendo se sobressair, quando disse, não, Senhor, você não vai morrer, não. Aí o Senhor até o repreendeu, né, para trás de mim, Satanás. Porque tudo, a justiça de Deus precisa ser cumprida. Aí quando ele entrou em Jerusalém, deu-se aquele processo de ser preso, vendido, né, morto, crucificado, morto, ressuscitou, né, ao terceiro dia. Aí depois, quando ele subiu aos céus, nós hoje estamos vivendo justamente essa bênção, né, esse momento que o Senhor concedeu para nós, esse privilégio de servirmos a Ele nesse presente século, de todos os seus ensinamentos, de tudo aquilo que Ele fez. Após a sua ascensão aos céus, agora Ele deixou preparado para nós uma orientação de que nós viríamos todo esse período, que chegaria um tempo que essa igreja seria arrebatada, que após o arrebatamento dessa igreja, que somos hoje nós, né? O arrebatamento da igreja, ela for arrebatada, ela for assunta também aos céus, para encontrar com o seu Jesus Cristo. Quando a igreja estivesse lá nos céus, um grande acontecimento também iria acontecer, né, na humanidade. Iria vir agora o período da grande tribulação. Com o sumiço, né, dos crentes, nós vimos aí, para poder abrir a nossa mente, o nosso entendimento, né, de assim, a igreja foi arrebatada, motorista de ônibus, motorista de trem, motorista de piloto de avião, né, cozinheiras e assim sucessivamente. Iriam sumir. Crentes que viviam sua vida em santidade, ao Senhor, servindo a Deus, iriam sumir. Milhões e milhões de crentes iriam sumir. Aí alguém tentaria explicar esse sumiço, né? Esse caos, né, que eles fariam que seria o sumiço dos crentes. Os irmãos já pararam para imaginar como isso deve ser? Pensa bem, vamos lá, o Deide usando lá uma lixadeira, tal e tudo, Jesus vem, leva ele, a lixadeira fica lá sozinha. Se tiver alguém lá que não é crente, cadê?
Devon está lá dando glória a Deus, ó, só. Vamos lá, o pastor lá na luta ferrenha lá, né? Nesses fóruns por aí afora, brigando com o juiz e tal e tudo, Jesus vem e só vai ficar lá. Cadê o moço que estava aqui? Cadê o... Então, quer dizer, são situações que a gente acha assim, mas é engraçado, mas é uma coisa verídica que está para acontecer. Por isso que o Senhor deixa bem, né, que nós não sabemos o dia e a hora. Às vezes nós vemos aí acidentes, né, terríveis acontecendo, que motorista que dorme no volante, né, dorme no volante e provoca um acidente aí de repercussão, de proporção gigantesca. Agora você imagine, sendo raptado, sendo, né, arrebatado pelo Senhor. Porque não vai ser só ele, né? Que vai ter outros motoristas mais nas rodovias, nas BRs aí, dessa vida aí. Se hoje está caindo avião com piloto, imagine quando um piloto sumir. Então, quer dizer, é uma coisa que nós devemos realmente para pensar como vai ser. Mas nós não devemos nos preocupar, já que nós que seremos, né, estaremos dentro dessa situação, assim eu espero, né, que os irmãos estejam trabalhando e vivendo para isso, né, para ser arrebatado no momento em que o Senhor vir buscar, né, a sua igreja. E aí a igreja subiu, beleza. Aí agora vem o período da grande tribulação, um período em que nós vemos que aparecerá o homem para acertar essa situação, querer explicar esse caos, o que está acontecendo. Aí ele tem o poder, né, de convenção, de convencer as pessoas, dizer o porquê, tal e tudo, né? E ele agora vai conseguir, ele vai reinar os 7 anos. Nós estamos falando do anticristo. E ele vai mostrar-lhe o seu projeto, vai convencer, né, os judeus de que ele é realmente aquele que deveria de vir, o cara que traria paz, o cara que iria reinar sobre ele. Olha só, Jesus veio, eles não acreditaram porque Jesus não veio para ter o seu reino físico. Mas agora, com a vinda, com o aparecimento do anticristo, que vai trazer essa proposta para eles, e tem todas as características que se enquadram com a profecia, eles vão acreditar, né? Como nós estudamos, eles vão ser enganados por um período de tempo. Até que o anticristo cometa um grande vacilo, quando ele coloca uma imagem, quando ele coloca uma escultura sua, um busto seu ali, mostrando quem ele era. Os judeus percebem então e vê, esse cara não é que ele falou não, nós somos enganados. Mas nisso, passou-se 3 anos e meio, ou seja, passou-se o primeiro período da grande tribulação, os 3 anos e meio. Então, quando eles se levantam contra, e agora se debandam, terminam um acordo, vejam que foi, vem para a realidade, né? Viram que foi enganado, então agora eles fogem. E agora começa o período realmente da grande tribulação. Uma grande perseguição virá. E nós temos aprendido na lição que ele virá contra tudo que é Deus. Contra tudo que pronuncia o nome de Deus. Não só contra os judeus, mas também contra a Igreja Católica. Haverá uma grande perseguição, uma grande guerra, uma grande matança. Isso tudo no período, né, da grande tribulação. Passado agora, ainda nesse período da grande tribulação, como eu falei, tem um povo em que o Senhor guarda. Esse nós estamos falando dos 144 mil judeus fiéis. Pensa bem, eles passaram, né, foram enganados, perceberam o erro, saíram, fugiram, agora são perseguidos. Aí nós paramos para analisar. Se Deus, né, tem esse poder para guardar durante o período de 3 anos e meio, esses 144 mil judeus, né, aí eu parei para ver que, novamente voltei a analisar na guerra da Ucrânia, né, que foi ali enfatizado que eles queriam destruir a Ucrânia com 3 dias. Eles conseguiriam a destruição total da Ucrânia em 3 dias. Esse é o pensamento do homem, né? Homem prepotente, né? Arrogante, que pensa que tem o poder na mão, né? Aquele poder assim que foi lhe dado, poder, como nós vimos, foi lhe dado o poder para destruir. Aí ele falou que ia destruir em 3 dias.
Mas hoje nós vemos aí, já tem mais de 60 dias, e nós vemos a Ucrânia resistindo. Por quê? Porque tem um povo orando. Nós cremos também que tem a mão do Senhor nessa situação. Porque Deus também tem um projeto, né, lá na Ucrânia. É que nós também temos que parar para analisar a posição geográfica da Ucrânia. Se nós pararmos para analisar a posição geográfica, nós vamos ver o que tem por trás disso aí. Aí depois desse período, que Deus guardará os 144 mil, eles não serão atingidos. Aí acabou-se o período da grande tribulação. Nesse período da grande tribulação, nós vimos ali os juízos de Deus, né? Nós vimos os selos sendo abertos, os 7 selos sendo abertos. Nós vimos ali as 7 taças da ira do Senhor sendo, né, também derramada. Nós vemos que no período da grande tribulação, pessoas que iriam também ter a salvação, né, das suas vidas, porque não foi porque a igreja foi arrebatada, que o Espírito Santo foi arrebatado, que não haverá mais salvação. Sim, haverá. Só que agora será a moda João Batista, né? Vão ter que perder as suas cabeças. Porque onde tiver um grupo reunido, né, escondido ou liberalmente adorando a Deus, esse grupo será perseguido. Lembra-se lá, né, de Paulo que perseguia os crentes? Pois é, agora eles serão a mandado do anticristo, serem perseguidos, serem destruídos, porque agora ele já não respeita mais nada, né, mais ninguém, comparado à passagem do juiz iníquo, que não respeitava e nem temia a Deus, fazia o que lhe dava na cabeça, fazia o que lhe dava, passava em seu entendimento. Após vencer agora esse período da grande tribulação, entra-se, né, um milênio, aquela época em que, né, o jovem vai demorar a morrer, né? Se hoje o tempo está estimado aí para 70 anos, passou disso, cansaço é enfado, né? Passou disso, tem gente fazendo hora extra, né? Passou disso, cansaço, enfado. Aí nós vamos ver que lá no milênio vai demorar a morrer, hein? Pensa bem, você vai estar lá, vai estar transformado, né? O jovem de hoje subiu no arrebatamento, vai ter o corpo transformado, beleza. Mas os que nascerem naquela época, rapaz, a longevidade, né, vai ser grande, vai ser tremenda. E nesse período do milênio, Satanás, ele será preso por 1000 anos. Isso para mostrar ao homem que ele é mau por si só. Ele não precisa da influência de Satanás para mostrar a maldade, para mostrar que ele não teme a Deus, para mostrar que ele não acredita em Deus. É porque hoje, né, a gente vê as pessoas dando seus relatos, dando seus testemunhos, né, como na segunda, nós, por sorte não, pelo agir grandioso de Deus, né, quando nós saímos para evangelizar, na volta, nós andando, saudamos um rapaz, tal, tudo, o pastor Tálio parou para conversar com ele. Ele falou, o pastor Tálio trouxe ali a mensagem, trouxe ali a palavra de Deus. Quando o rapaz teve a sua oportunidade para falar, ele falou que ele já não estava acreditando em mais nada. Ele já estava desiludido da vida. Ele não esperava mais nada de bom acontecer na vida dele. Aí nós fizemos o trabalho, né, conversamos com ele, oramos e acreditamos, né, que Deus, o Senhor Deus, naquele dia permitiu, né, aquele encontro, né, nos encaminhou até a presença dele para poder trazer a mensagem de conforto, trazer uma mensagem de esperança, né, para aquela vida. Aí agora, quando vai viver o milênio, Satanás preso, o homem, né, vai se levantar contra Deus, porque a exigência do Senhor aqui no milênio é que uma vez no ano ele sair para ir a Jerusalém adorar o Senhor, ou seja, uma vez no ano. Hoje nós vemos aí 3 vezes na semana, salvo quando tem uma atividade extra aí no sábado, né? Tem isso aí, a gente vem, mas tem uns que
procuram uma via de escape, mas lá no milênio está o único dia para ir adorar ao Senhor. É como acontecia lá, né, quando nós lembramos de Penina, né? Não lembramos de Ana. Lá eles tinham que ir uma vez no ano, lá em Jerusalém, para poder adorar o Senhor. Foi lá que fez o voto, que Samuel ficou lá, né? Que ela cumpriu o voto dela. Então, isso também irá acontecer no milênio. Uma vez no ano sair para adorar o Senhor. E mesmo assim, vão aparecer pessoas que não irão, né? Que não quererão fazer isso aí. E adorar o Senhor uma vez no ano, a pessoa, uma vez. A pessoa não vai querer fazer esse sacrifício, né? Fazer esse gesto de adoração, mostrar que acredita, né, no Senhor e que espera no Senhor. Então, será lançado uma maldição. A maldição que os olhos apodrecerão, né, em sua órbita. Pensa bem, imagina. É uma situação triste, né? Complicada. Mas ali, hoje nós vamos ver. A pessoa com os olhos apodrecidos na sua órbita não vai poder fazer mais nada. Vai ter que agora se adaptar a uma nova realidade, né? Vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Ficou cego, né? Vai ter que se adaptar agora a essa realidade. E passado agora esse período, né? Vendo esse milênio, que Satanás é preso, é amarrado por mil anos. Aí nós vemos que passou-se esse tempo agora, Satanás, mais uma vez, é solto. Agora, né, para aprontar, para fazer as suas peripécias. Não só ele, mas outros demônios mais serão soltos. Veja bem. Agora ele é solto para fazer o que ele tem que fazer, né, para dar continuidade ali, atormentar, se levantar agora contra o Senhor. É onde nós vimos a guerra, né, do Armagedon. Ele vem agora se levantar, conseguindo novamente convencer uma multidão de pessoas, conseguindo convencer nações e se levantarem contra o Senhor, a proclamarem uma guerra. E nós vemos que quando eles conseguem fazer isso aí e se deparam, né, nesse dia nós vamos estar lá, né, para poder lutar contra. Já pararam para analisar? Às vezes ele passa rapidinho assim, a gente explica, a gente ensina, mas veja bem, entra no milênio, nós estamos vivendo o milênio, né? Estamos vendo ali tudo acontecer, nós já estamos, nossos corpos transformados, então estamos lá com o Senhor. Tem aquela geração, aquele pessoal que atravessou o período da grande tribulação, tem lá os 144 mil, e outros novos, né, que nasceram, muitos morreram no período da grande tribulação, como nós vimos, né, no Apocalipse. Mesmo sendo crentes, terem aceitado a Cristo, mesmo assim morreram pelos acontecimentos, pelos fatos que foram narrados, né, que com a manifestação da ira do Senhor, mas muita gente morreu, porque precisou morrer, porque quando os que estavam embaixo do trono do Senhor clamavam, até quando, ó Santo Dominador, não vingará a morte deles? Aí o Senhor disse, calma, isso vai acontecer quando completar o número daqueles que devem ser salvos. Quando nós lemos também o livro de Hebreus, nós vimos que o Senhor não voltou ainda, porque lá em Hebreus está escrito que tem muita gente ainda para ser salva. Tem muita coisa para acontecer. Precisa se completar esse projeto do Senhor até o arrebatamento da igreja. Precisa-se acontecer muita coisa. Satanás é solto, levanta ali um grande exército para lutar contra o Senhor e os seus santos. Né? E ele consegue levantar. Veja bem, no milênio, hein? Sem a influência dele, porque ele estava preso. Agora ele é solto. Se lá no céu ele conseguiu arrastar
a terça parte dos anjos. No céu ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Aqui na terra ele também conseguiu arrastar após ele, né, uma grande multidão, convencendo, né? Por isso, quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, nós vamos dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento a muitos, né? E outra vez mais, lá em Romanos, o próprio Paulo fala da operação do erro, que veio para que as pessoas pudessem acreditar na mentira. E é o que nós vemos aí, né? Entra pelo caminho do erro, acreditando na mentira, esquecendo, né, da verdade, que o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Quando diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós que aceitamos a Cristo, quando ele diz assim, eu sou o caminho, entramos por intermédio de Jesus, eu sou o caminho, a verdade. É tudo isso que nós lemos, é tudo isso que nós pregamos, é tudo isso que as irmãs do grupo de louvor trazem suas mensagens cantadas, é que individualmente, né, também louvam o Senhor. É tudo isso, né, é a verdade que nós precisamos ter. Quando ele fala assim, falar a verdade um com o outro, é falarmos a respeito da palavra do Senhor, para exortar, para instruir, a continuar na presença do Senhor, porque está para vir o arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento da igreja segue-se o juízo, a vida continua. Para aqueles que morreram, a eternidade com o Senhor, não viveu o milênio para servir junto com o Senhor. E depois do milênio, tem, né, a eternidade. Então, quer dizer, morreu, acabou. Não, a vida continua, né? Continua. Corpo transformado, vestes novas, outro nome, a coroa lá com um galardão pelas obras em que fizemos aqui nessa terra, né, com as pedrinhas. Uns vão ter, constantemente enfatizado, muitas pedrinhas que, né, o pescoço vai até encurvar para poder, tão pesada que vai estar a coroa, e outras, né, outros não vão ter. Mas só o fato de conseguir ter chegado lá é realmente, né, uma grande vitória. Realmente foi um grande milagre feito pelo Senhor para conseguir chegar. O pastor até esboça, né? Quando chegar lá, fala, cheguei no céu, o céu é verdadeiro mesmo. Claro, só chegou lá pela bondade e misericórdia do Senhor, senão não chegaria. Aí quando ele é solto, ele se levanta contra o Senhor, contra os seus santos, para fazer uma grande batalha. É aí que nós vimos, né, a batalha do Armagedon, quando diz que o Senhor agora, com o seu hálito, matará, aniquilará, destruirá todos eles. Olha bem, eles virão com armamento bélico para destruir o Senhor e os seus santos. Olha bem que loucura, Satanás consegue botar a operação do erro para crer na mentira. Se tem o corpo transformado, como que um armamento bélico vai fazer mal a alguém com o corpo transformado? Mas Satanás consegue incutir isso na mente das pessoas, na mente daqueles que, né, viverão o milênio. Satanás consegue incutir. Aí agora vem o Senhor, com o seu assopro, com o seu hálito, destrói todo aquele exército, todo aquele aparato militar que veio contra o Senhor. Aí acabando ali o milênio, né, vem agora, antes da restauração final de Jerusalém, né, como nós lemos que Jerusalém será restaurado, que antes da restauração de Jerusalém, o apóstolo João, ele diz que sim, haverá novos céus e nova terra, mas a terra precisará passar por um momento de transformação também, quando ele fala que os elementos químicos se fundirão. Houve lá atrás, né, na época de Noé, a terra foi destruída pelas águas, mas o Senhor prometeu de que a terra não mais seria destruída, né, pelas águas, tanto que deixou o arco-íris, né, como em cima de um acordo que não mais destruiria a terra com água. Mas agora ele diz, por intermédio de João, que a terra vai ser destruída, precisa ser destruída, né,
quando os cometas aí tal, que estão falando que vão colidir com a Terra, nós vemos aí a camada de ozônio, né, sendo destruída pela grilagem lá na Amazônia, né, o pessoal destruindo, desmatando a Amazônia, isso, né, destrói muito, influencia, né, no ambiente, faz com que o Sol penetre com mais força. Aí nós vemos aí grandes incêndios, não no Brasil, com a mesma proporção que nós vimos nos Estados Unidos, que na época do inverno é rígido, né? Então, por ser frio, não, o risco de incêndio é menor. Mas quando chega na primavera e no verão, que está realmente quente, o clima lá está seco, aí sim, nós vemos, né, aquelas grandes queimadas, aqueles grandes incêndios, provocados tanto pelo homem, diretamente, e tanto, né, indiretamente. Nós vemos aí que o Sol, né, com seu raio aquecido, se ele conseguir aquecer, ele consegue aquecer o metal, ou seja lá o que for, ele consegue fazer uma mata seca, pegar realmente, né, fogo, fazer com que se queime, fazendo aí com que se alastre aí, destruindo a vegetação. Aí fala-se do juízo final, que a terra precisará passar por uma grande restauração para que a Nova Jerusalém se encaixe. Mas também todos aqueles que se levantaram contra o Senhor, que agora já estão mortos, se cumprindo a palavra do Senhor que diz que diante do Senhor todo joelho se dobrará. Todos deverão comparecer agora diante do Senhor nesse tribunal, ou seja, para o juízo final, nesse grande trono branco, que serão agora julgados pelas suas más obras, né? Pela sua vida de pecado, pela sua vida que viveu na contramão do Senhor, por tudo aquilo que quis viver. Serão agora julgados, né? E lançados, né, no inferno, como diz a Bíblia, que é a segunda morte. Fala-se da segunda morte. Depois de tudo isso aí que nós vimos, é claro que tem etapas, né? Eu tive que pular aqui algumas etapas, porque para falar dos selos que foram abertos, para falar ainda das taças da ira do Senhor, falar uma por uma, realmente o tempo, e assim a gente falar de uma maneira corriqueira, não era agradável, mas algumas situações que são constantemente faladas aqui na igreja, ensinadas, essa nós conseguimos absorver e ver do que vai acontecer, até chegar ali o assentamento realmente da Nova Jerusalém, né, que vai acontecer e que nós esperamos, né, que foi citado aqui pelo comentarista, e nós vimos lá em Jeremias, né, que diz que, pensa bem, o leão que hoje não pode ver ali uma presa, né, um cordeiro, um cabritinho que seja, que ele devora, né, por ser presa dele, né, por ele ser um predador, né, quando chegar lá na instituição, essa Nova Jerusalém, eles vão comer palha junto, vão andar junto. Hoje, né, nós reclamamos aí que, caramba, estou cansado, né, constantes enfermidades, situações adversas aí que nos entristecem, nos aborrece. Nós vemos aí grande fome, né? Em alguns países aí ela é realmente de um modo bem terrível, como na África. Na eternidade, nada disso mais vai existir. Nada disso mais vai existir. Hoje aí vê-se brigando por um pedacinho de terra, uma dificuldade aí para comprar um pedacinho de terra, né? Construir uma casinha aí, leva-se tempo para construir uma casa, né, tal e tudo. Aí nós chegamos lá, vemos nas Sagradas Escrituras que diz que cada um vai ter a sua. E não é casa não, né? Diz que cada um vai ter a sua mansão, pensa bem. O bom é que lá você não vai precisar varrer casa, né? Porque aqui numa casa dá trabalho para limpar, né? Tem aquele ânimo, né, de limpar, imagine você ter que limpar a mansão. Mas tudo isso, no tempo previsto, no tempo determinado pelo Senhor, essas coisas irão acontecer. Então cabe a nós, com um pouquinho de paciência, continuarmos
servindo ao Senhor e esperando que essas coisas venham acontecer. Porque será o momento em que realmente confirmará tudo aquilo hoje que nós temos aprendido, temos trago para nós e procuramos viver no meio dessa sociedade aí totalmente deturpada, uma sociedade aí corrompida, que quer tirar o que nós temos aprendido. O que nós temos aprendido. Hoje nós vemos aí, graças a Deus mesmo, nós temos aí, né, um pastor que nos instrui, nos orienta, porque há aqueles ignorantes lá fora, né, sem informação, que fala que igreja e religião não se misturam. Se você for ver, ó, desde lá de baixo, né, há um bom tempo, sempre houve igreja e política. Sempre houve igreja e política. Houve um momento na história que a igreja era influenciada pela política. Houve um momento que a igreja era influenciada pela política. Por isso que se levantaram aí grandes homens de Deus, né, em suas determinadas épocas, para poder protestar, né, para poder fazer a reforma, a grande reforma protestante, né? E alguns são até conhecidos nossos, que são constantemente lembrados, né, como João Hus, Martinho Lutero, João Calvino e outros mais, que se levantaram aí para promover essa reforma protestante, porque não viu com bons olhos como, né, como estava sendo ensinada ou transmitida, né, a palavra do Senhor. Mas nós precisamos continuar também dessa forma. Por isso o apóstolo São Paulo nos exorta a fazermos a diferença e renovar o mundo com a força do nosso entendimento. Mas não o nosso entendimento humano, né? Temos que fazer isso com o entendimento que o Senhor nos dá acerca das coisas que estão acontecendo. Quando eu falei que nós temos um pastor que nos traz informação, né, onde ele nos orienta a respeito. Esse ano é ano de política. Tipo assim, eu vou votar numa legenda lá, vamos dizer, porque aquele cara lá, eu vou com a cara daquele cidadão lá. Mas eu não sei o que tem por trás daquela legenda. Isso precisa ser observado. Isso precisa ser observado. E como nós somos uma igreja protestante, nós temos que prestar bastante atenção, né, para que isso vai acontecer. Porque o anticristo, ele surgiu, né, para fazer na área política. Na área política. E ele conseguiu envolver muitas pessoas. Né, conseguiu iludir, conseguiu persuadir muita gente. Tanto depois, como político, ele conseguiu, né, fazer essa grande perseguição que nós vemos lá, que com esse levantamento, né, com esse levante agora, né, do Talibã aí, né, que já tomou já está se fortalecendo, que eles serão, né, como nós vimos na última lição, nós tivemos do Apocalipse, né, que eles são um daqueles 4 cavalos, né, cavalo chamado morte, que eles virão para fazer realmente a guerra, serão aliados fortíssimos do anticristo para fazer essa destruição. Pensa bem, hoje nós temos essa informação, mas será que todas as igrejas têm essa informação que nós temos? Veio os acontecimentos aí no cenário mundial, político mundial, econômico, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então nós louvamos ao Senhor que tudo isso que está acontecendo, né, nós temos a orientação, nós somos privilegiados por estar na frente, porque o Senhor assim nos coloca, de tudo que está acontecendo. Nós estudamos que, quando chegar lá na época do anticristo, quando chegar lá no seu mandato, vai ser uma única moeda. Ouve-se falar muito disso aí, há muito tempo, né? De uma única moeda, de uma moeda forte. Aí entra até nisso aí, né? Não, pastor Talente, estão se falando aí das criptomoedas, né? Que tem uma que é direcionada diretamente aí ao anticristo.
Então, quer dizer, tudo isso que acontece, nós precisamos, né, absorver as informações. Por isso que o Senhor diz, crescer na graça e no conhecimento. Nós não podemos ficar como seres vegetativos. Ficar vegetando. Nós temos que nos informar. Porque quando isso acontece, nós saímos na frente de muitas igrejas mais. Que vivem aí somente assim, né, com aquela viseira, né, só olha para frente, não olha do que vem dos lados. Aí acabar depois como é que é? Toma lá uma trombada do caminhão, não viu a placa, não viu de onde veio. Não sabe de onde veio a pancada. Por isso que nós louvamos a esse Deus por ser uma igreja instruída, por ser uma igreja ensinada. E depois de todas essas mudanças, depois do julgamento final, em que todos os ímpios forem julgados e, né, foram lá galardoados pela sua vida de pecaminosa, né, sua vida de dar na contramão, serem lançados no inferno, agora sim vem, né, a nova Jerusalém, né, essa Jerusalém que vem do próprio Deus e se encaixa aqui nessa terra, para vivermos de acordo com o que o comentarista diz. Sem choro, sem dor, sem angústia, sem tristeza, viver em paz, mas o Senhor continuará nos ensinando. Nós continuaremos louvando ao Senhor, porque diz as Sagradas Escrituras que os anjos ficam lá em todo o tempo dizendo que o Senhor, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O que nós fazemos aqui é apenas um estágio. Nós estamos apenas estagiando para aquele grandioso dia quando nós chegarmos, né, lá na eternidade. Né, já chegarmos lá aquecidos, já preparados na adoração ao Senhor. Aí, como diz aqui, né, o comentarista, essa lição de hoje tem como objetivo apresentar uma síntese à parte escatológica, esse processo. O Senhor Jesus veio, cumpriu o ministério terreno, né, cumpriu o seu papel, o seu objetivo, aí agora nós entramos como igreja. Ficamos como igreja, temos também os nossos objetivos até o arrebatamento da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo arrebatada, agora continua por intermédio do período da grande tribulação, 3 anos e meio de paz, né? Depois ele será descoberto, seu trabalho, né? Os seus pensamentos. E agora, por ser descoberto, ele começará a perseguir tudo que é Deus. E ele sairá a fazer guerra. Acabou-se agora o período do milênio. Vem ali, no milênio ainda, Satanás se levanta contra o Senhor, contra os seus santos, para uma grande batalha, que nós denominamos, segundo as Sagradas Escrituras, a batalha do Armagedon. E essa batalha do Armagedon, ela será vencida com o Senhor, dando ali o seu sopro, que vai destruir todo aquele exército que se levantou contra o Senhor. E disso aí depois tem lá o juízo final, que todos aqueles que ficam aí, eu não preciso de Deus não, eu tenho o Senhor no meu coração, tal e tudo, vai se cumprir a palavra que dentro do Senhor, todo joelho se dobrarão, vão pagar ali pelas suas más obras, pela sua vida pecaminosa, ou seja, vão ser condenados a irem para o inferno, também com seus corpos transformados, para serem lançados no inferno. E aí, depois disso acontecendo, né, de tudo já preparado, agora vem a Jerusalém final, a Jerusalém celestial, que é o próprio Deus, né, que agora ali, né, como diz a Bíblia, que a alumiará, que é o seu regente, que é o seu governador, né? Aí nós o veremos como ele é, né? Tem uma conotação que diz, chega lá aquele hino, que eu verei Paulo, João, Pedro, Tiago, tudo isso vai acontecer, né? Tudo isso vai acontecer. Só um pouquinho mais de paciência, vivamos os projetos, vivemos tudo aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós, uma coisa de cada vez. Amém? Isso é o que nos traz a leitura, o seu conteúdo profético, ou seja, essa síntese do que ainda está para acontecer. Porque o que foi predito pelos profetas na velha aliança, tudo já aconteceu em cima do que foi profetizado para Jerusalém. Tudo já aconteceu. E acerca ainda de algumas, né, como Joel profetizou acerca do
da efusão do Espírito Santo. Hoje, né, nós somos participantes. Como ele diz, imediato, remoto e remotíssimo. De imediato já aconteceu. Remoto, nós somos batizados com o Espírito Santo. Né, uma das promessas ditas pelo profeta Joel. E agora outros mais, como Zacarias, Jeremias, o próprio Isaías, vão acontecer ainda, né, no porvir. Um tempo não muito distante, tá? Não está tão distante dessas coisas acontecerem. Amém? Essa é, segundo, né, uma síntese breve que nós tivemos que fazer, senão ela ficaria realmente bem extensa. Amém? Então vamos lá para a conclusão. A conclusão era, o comentarista escreveu outro livro aqui nessa conclusão aqui, ele diz assim: esperamos que pelo estudo dessa lição tenhamos condições de saber melhor a respeito da inspiração do profeta Zacarias. Esse homem que o Senhor usou para nos oferecer um retrospecto dos acontecimentos da sua época e visões maravilhosas da primeira e segunda vinda do Messias. Se a primeira foi de uma maneira tão grandiosa para aquela época, hoje nós lemos e vemos como realmente foi, né, de uma maneira tremenda. Agora nós paramos para analisar essa segunda vinda, né, essa segunda aparição, como ela será. Isso porque nós não mencionamos também, né, ali os irmãos que irão ficar para pregar a palavra, que terão as suas vidas ceifadas e que também ressuscitarão pelo poder do Senhor. Então, quer dizer, veio que era muita coisa para ser dito. Por isso disse uma síntese. Inspiração do profeta Zacarias. Esse homem que o Senhor usou para nos oferecer um retrospecto dos acontecimentos da sua época e visões maravilhosas da primeira e segunda vinda do Messias. Resumimos algumas lições importantes que devemos aprender. Essa profecia nos assegura que Deus agirá como pastor quando os pastores humanos falharem. Os pastores falham, às vezes, porque são seres humanos. Precisamos tomar cuidado, como crentes, de não sobrevalorizar as suas capacidades. Temos de orar pelos pastores e lideranças das igrejas. Às vezes, quando a gente vê uma colocação como essa, quando nós vemos assim, imitai a fé dos vossos pastores, né? Ele aqui incute para a gente, como foi revelado para ele em sua oração, que ele quer incutir na gente que nós, né, exerçamos a mesma fé que ele. E os outros lá fora que andam de qualquer maneira? Que as pessoas se param para analisar esse verso assim, eu tenho que fazer o que meu pastor lá faz. Já pensou? Misericórdia, hein? Misericórdia. Se estiver na presença do Senhor, bem. Agora, se estiver afastado de Deus, é um problemão. A profecia de Zacarias também nos assegura vitória e triunfo, embora sejam alcançados somente depois de grandes dificuldades e de supostas derrotas. Ou seja, é um grande tempo ainda para que isso aconteça. Muita coisa para acontecer ainda, principalmente no período, né, da grande tribulação. Zacarias incentiva aqueles que estão em situações desesperadoras e que dificilmente enxergam um futuro promissor. Fecharam o entendimento, fecharam os olhos, né, para as coisas do Senhor. Ele nos desafia a levar bem a sério os ataques de Satanás. Hoje em dia, em nossa vida e no mundo, né, passa desapercebido. Por isso a orientação é para nós não ignorarmos os ardis do nosso inimigo. E o profeta fala muito da vinda do Senhor para salvar seu povo, mas olha também para a segunda vinda do Messias, ao fim da história do mundo, quando o Messias triunfará sobre o mal. Nós aguardamos esse momento, né? Zacarias nunca subestima a força do inimigo. Sejam os opositores lá em Israel ou as forças espirituais que se colocam contra a obra do Senhor. Nesse último pedacinho aqui, nós somos exortados, né? Somos ensinados de que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue,
somos incentivados, somos animados a vivermos no mundo espiritual, porque lá é que acontecem, né, as grandes batalhas. Aqueles que entram pelo caminho da obediência, observando esse ensinamento, estão de parabéns porque estão de pé na presença do Senhor. Mas aqueles que resolveram ignorar, sair da torre de vigília, são os fracassados. São os que conseguiram fracassar, porque não observaram o ensinamento e a orientação da palavra do Senhor. Meditando no livro do profeta Zacarias, aprendi as seguintes lições. Zacarias soube ser fiel no cumprimento do dever profético, e que eu devo ser também. Embora Zacarias tivesse encontrado dificuldades para ministrar no meio do seu povo, soube vencê-las. Eu também devo vencer quaisquer dificuldades que possam surgir em minha vida para testemunhar. Vale a pena servir ao Senhor no lugar que Ele tem para mim. Isto é compensador. Isso é uma grande verdade. Enquanto espero a volta do Senhor, estou vivendo de acordo com o padrão bíblico. Não, com a pergunta. Enquanto espero a volta do Senhor, estou vivendo de acordo com o padrão da ética bíblica, falando a verdade um para com os outros? Amém? Vamos lá fazer o nosso fechamento? Glórias a Deus. Vamos lá, lição de número 15. Estaremos lendo o título dessa lição e o versículo-chave. Vamos lá. Título da lição? Versículo-chave. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus finalizamos mais uma lição e o professor falou muito bem das últimas visões de Zacarias e demonstra para nós que são acontecimentos e a nossa igreja sabe todas essas informações. Eu fico muito feliz ao ver cada professor quando entra na escatologia bíblica, quando entra na história de Apocalipse, já fala com muita segurança, com muita propriedade, com muita convicção. A gente vê que valeu a pena ter ministrado esse estudo para a igreja. E os professores são formadores de opiniões, né? Vão continuar sempre falando, incentivando e mostrando de que nós precisamos estar preparados, porque mais dia menos dias, conforme diz o escritor aos Hebreus, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E a igreja do Senhor precisa estar preparada para o arrebatamento, porque terríveis coisas acontecerão. Este período em que a igreja estiver no céu, aqueles que aqui estiverem na terra vão padecer muito, e nem todos vão conquistar a salvação de suas almas. Então o momento é agora de se dedicar às coisas de Deus.
Parabéns, pastor Eduardo, por esta aula, que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Vamos ouvir as crianças.
agradecer a todos os obreiros e o irmão Luiz que colaborou com esse café da manhã das duas. Muito obrigada. A gente sabe que quem pode contar com vocês, né? E o Brian também, né, Brian? Que não é obreiro, mas ajudou também. Que Deus recompense. No dia dos pais, as irmãs vão retribuir tudo isso. Também quero agradecer a irmã Márcia, a irmã Cátia, que estiveram lá em casa ontem, me ajudando muito, né? Porque auxiliou bastante na confecção das lembrancinhas e também em alguns lanches que vamos fazer ontem. A equipe que chegou aqui hoje cedo, quando a gente chegou, estava muito suja aqui a igreja. O pastor socorro, pede alguns obreiros diáconos para nos ajudar. E o que mais me impressionou é que antes de qualquer diácono chegasse aqui, o presbítero Júlio chegou aqui, antes da pastora Brunella, e disse, aí disse o seguinte, está precisando de quê? De ajuda? Porque eu falei, não, é coisa de conversa. Não, o que você quer? A igreja está muito suja. Ele pegou o balde, pegou o rodo, pegou um pano de chão e começou também, né, a auxiliar aí, depois é mais irmãos chegarem e continuar. Então a gente agradece a disponibilidade de vocês, né, de chamar o pastor e fazer esse trabalho para vocês. Em relação às lembrancinhas, as lembrancinhas são dadas na mão de cada mãe aqui, porque ela via que podia quebrar, se colocar na mão da criança, né, e a criança se cortar. Por isso, então, nós deixamos que fosse colocado, a gente mesmo, adulto, vai entregar na mão de vocês, tá bom? Vamos lá, o café da manhã de luto da semana que vem é da mocidade. Porém, nesse café da manhã, eu só coloquei as mulheres para trazer os itens, porque os homens já ajudaram um do outro, tá? Então, é a parte comestível, né? As irmãs, cooperadora Érica, pastora Brunella, diaconisa Tanda, irmã de lá, vão trazer a parte comestível. A diaconisa Andressa, a diaconisa Silvânia, vai trazer o café. E a irmã Regina também vai trazer o café e eu vou trazer o suco. Tá? Feliz de dar uma para vocês, as crianças da terra, né? Que deram show ali para vocês. Que Deus possa abençoar as nossas crianças, os professores das crianças, né? E abençoe cada um de vocês, tá? Salve, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Relatório. Classe Bandeirinha de Cristo. São 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, 2 visitantes, total de assistência 7, oferta R$1. Classe Estrela da Manhã, são 7 matriculados, 7 presentes, nenhum ausente, nenhum visitante, total de assistência 7, 11 reais, oferta R$11,10. Classe Adolescente El Shaddai, são 6 matriculados, 4 presentes, 2 ausentes, 2 visitantes, total de assistência 6, R$3 de oferta. Classe Jovens Adultos, são 37 matriculados, 31 presentes, 6 ausentes, 1 visitante, total de assistência 32, R$17,25 de oferta. Total geral de frequência 52 pessoas. Total geral de oferta R$32,45. Após a escola nova será seguido a ceia para o professor irmã Tereza. Nós abrimos uma exceção, porque normalmente guarda a ceia até na terça-feira, né? E posterior isso, claro que dá. Mas aí nós abrimos uma exceção, porque esses 2 irmãos informaram que estavam trabalhando fora e que chegariam hoje. Então a gente guardou, os 2 puderam tomar a ceia agora. E às 15 horas, vou esperar os irmãos terminarem aí depois eu continuo aqui. Posso? Às 15 horas o trabalho de evangelismo da igreja, coordenado pelo Leão. E quando a pastora Maria informou que ela estava tudo ouvir, tanto do grupo diácono quanto da igreja também. E manifestou-se o Júlio dizendo que ele viria e traria a pastora Brunella e no grupo dos diáconos, a diaconisa Tano também se manifestou. Mas ninguém se manifestou. Eu quero pedir os diáconos, e quando eu colocar isso aí,
vocês se manifestem bem, porque eu só vou chamar vocês se houver uma necessidade dessa natureza. Então, por favor, preste atenção nas nossas funções, viu? Nós agradecemos o professor das crianças, né? E o trabalho realizado hoje, os adolescentes. Eu acho interessante de pertinho, até aumenta, né? Podia fazer festa todo domingo, né? Se aumenta o contingente, então podia fazer tudo, né? E também foi a aula desta manhã. Vamos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos que tem nos dado nesta manhã do Ministério do Pastor Dário, né? Do Pastor Dário. Fala de Pedro. A limpeza do tempo foi porque o Diácono Breno, o pastor José, o pastor Gabriel, a irmã Tereza e o vereador aqui. Amém. Estamos aprendendo um pouco mais da tua palavra, estarmos, Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais adquirindo conhecimentos, ó meu Senhor, para conduzir as nossas vidas com prudência diante da tua presença. Continue abençoando a cada professor, Senhor, seja da classe das crianças, dos adolescentes, a nossa classe, que o Senhor possa recompensá-los com as bênçãos que vem do alto. Nos abençoe, Senhor, no decorrer desse dia, que a tua glória e o teu poder seja derramado nas nossas vidas logo mais na noite. Eu peço que elas por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, que nos ama e aguarde a volta do Senhor, todos em paz, que nos abençoe.